eu achava que não é, eu achava que eu era feliz. E eu descobri que a felicidade, ela está nas pequenas coisas que a gente faz. Eu descobri que feliz eu sou hoje. Se Deus me levasse hoje, eu iria com meu coração em paz. Porque eu realizei pelo menos um sonho que não era só meu, mas também da minha mãe, que estava adormecido dentro de mim. Eu me sinto tão feliz, professor, tão feliz, fazendo o que eu faço hoje. Foi a melhor escolha da minha vida. Vamos lá. Emily, sou novata. Olha lá, a Rita chegou. Deu certo, tá vendo? Precisa pôr o fone, professor? A princípio não, só às vezes a gente coloca o fone só para poder não atrapalhar e interferir no som, né? Quando fica os dois som ligado, aí às vezes dá interferência, mas se não tem mais nada ligado, não tem problema não. Ah, tá bom. Boa noite para todos. Boa noite. Obrigado primeiramente, viu, Rita, pela sua disponibilidade, estar aqui conversando com Obrigada, a gente, né? Eu lembro daquele primeiro dia, né, que a gente conversou. Parecia tão difícil, né, Rita? é verdade, professor. Parece que já passou um longo tempo, né, professor? E se a gente for ver, né, nem é É, tanto assim, né? é Nem é verdade. tanto Parece assim. que já vivemos décadas e décadas, né? Pois é. Então, pouco. É verdade. Ou então, Rita, vamos começar, né, do começo. Você Tá. se apresenta para o pessoal, fala o que que você fazia antes, né? E como que você me conheceu. Primeiramente, boa noite para todos. Meu nome é Rita. Eu trabalhei durante 14 anos como boleira e até hoje ainda faço, né? Se tenho alguma encomenda, eu tenho tempo, eu ainda faço. Mas chegou uma hora que eu estava um pouco insatisfeita com o meu trabalho e eu resolvi ir em busca de um grande sonho que estava adormecido dentro de mim, que sempre foi trabalhar em prol da saúde das pessoas. Era não só um sonho meu, mas também da minha mãe. E então, quando minha mãe partiu, quando fez um ano e alguns meses, acho que um ano e 4 meses que ela tinha partido, eu tive um sonho que tinha chegado o momento, né? Eu tinha que ir em busca do meu sonho, que ela, da onde estava, ia me auxiliar. E aí eu tinha vários sonhos com ela em seguida, né? Eu sempre sonhava vários sonhos, tinha vários sonhos em seguidas com ela, e ela falava assim: filha, permaneça no seu sonho, corra atrás, acredite no seu sonho, não desista, eu confio em você. E aí depois, mesmo eu com medo, eu sonhei com a minha sogra também, que tinha partido há mais de 12 anos. E aí eu sonhei com ela também. E aí ela falava assim: filha, eu confio em você, corra atrás do seu sonho. E aquilo era uma coisa assim que para mim já não era mais possível. Eu falei assim, eu tenho 42 anos, então eu achava que não era mais possível correr atrás do meu sonho, né? E para minha grande surpresa, depois que eu tive esse sonho com a minha mãe, era uma confirmação de que eu estava preparada, era o momento. Eu sentia um vazio e eu sentia que eu tinha que ir em busca de alguma coisa que estava adormecido dentro de mim, né? E aí eu me senti, naquele momento, eu me senti preparada em correr atrás desse grande sonho. E aí ela falava assim: filha, você tem que fazer uma formação de massoterapia. Ela falava assim. Eu nem sabia o que era massoterapia. Para mim, aí eu comecei a pesquisar, comecei a fuçar, eu não tinha concluído meus estudos, né? E aí eu comecei a fuçar, e eu falei, deve ser faculdade para concluir, para fazer a massoterapia, eu vou ter que fazer uma faculdade, eu não cheguei a concluir totalmente meus estudos, né? No último ano, foi quando a minha mãe partiu, que eu voltei a fazer supletivo, foi quando a minha mãe partiu e eu parei os meus estudos. E aí, quando eu comecei a pesquisar no Senac, comecei a pesquisar em vários sites, né, de faculdade mesmo, mesmo sem eu ter a formação completa. E aí eu me deparei com um site que me direcionou a você. Era como se tudo estava
preparado e você tinha que ser o meu mentor de qualquer jeito, assim. E aí eu me deparei com uma página que me direcionou exatamente numa faculdade que você tinha dado aula, né? E eu sabe assim, quando você tá com vontade, mas ao mesmo tempo o seu coração é do tamanho do ervilha, de tanto medo, aí eu pensava assim, meu Deus, será que é ele? Eu pensava, né? Aí eu fiquei, né? Orava, 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 e eu pedi uma resposta. Só vou. Aí eu dei de cara com o YouTube. E aí eu comecei a frustrar, Verdade. assistir as aulas sem parar, e comecei a comentar, comentar. Cada vez eu me apaixonava mais, assim. Sabe, assim, eu me enxergava em você, professor, assim, quando eu via você fazendo chiado facial na cabeça, eu me via, sabe, fazendo aquilo ali porque era o sonho que eu tinha, sabe, assim, de tirar aquelas dores da cabeça das pessoas, tirar aquele estresse que as pessoas tinham. E eu falava assim, meu Deus, por que eu sonho tanto com isso? Por que eu tenho tanto medo? Eu me perguntava para mim mesma, né? E aí, quando chegou o momento certo, né, Deus me preparou tudo, e aí, quando eu comecei a assistir às suas aulas, logo depois aí você começou a me responder, né, as mensagens, e aí você falou assim, estou lançando um curso de massoterapia 01. Aí eu falei assim, meu Deus, se for a minha hora e o meu momento, me prepare e me dê a resposta que eu tanto preciso. E aí tinha aquela quantidade de dia, faltava uma semana, eu assistia como é que chama, professor? Quando você, a prévia não, como é que O chama? O lançamento. 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 Isso, o lançamento, mesmo assim, eu ainda não me sentia preparada. E aí eu continuei orando, Senhor, me dá a resposta que eu tanto preciso, se for ele, porque eu tinha muito medo de eu cair num golpe, né, professor? Porque hoje em dia eu É verdade. Ixi, travou lá. discuto ali na esquina e a gente, Deu uma travadinha, pessoal, mas já vai voltar. né, não é um dinheiro que a gente chuta ali na esquina e a gente encontra, assim, é um dinheiro muito suado, né? E aí eu fui correndo atrás, de repente, sonhei novamente. É ele, filha, ele é o professor que vai lhe ensinar tudo o que você precisa saber. É ele o seu mentor. Eu escutei desse jeito assim no sonho. Ele é o seu mentor que vai lhe guiar para o seu grande sonho. Pode comprar o curso sem medo. Aí eu falava assim, meu Deus, será que eu estou imaginando? Eu pensava assim comigo. Na hora de passar o cartão, eu orei, fiz uma oração. Aí eu disse assim, na hora de eu comprar, aí ainda falei assim para você, professor, eu só vou comprar, eu ainda deixei uma mensagem assim, eu falei, vou dar a resposta para ele que eu vou comprar, mas eu vou esperar a resposta do sonho, né? Eu falei assim, só vou comprar faltando um dia para fechar o curso. E aí continuei orando, né? Quando faltou um dia para terminar a, o curso, que fechava, né, o curso, aí, aí eu orei, e aí eu era com medo, mas mesmo assim, com medo, eu fui com a cara e a coragem. Eu falei, seja o que nosso Senhor Jesus Cristo quiser, mas eu vou. Aí eu fui, e aí foi com a cara e a coragem, professor. Fui, mas eu vou falar uma coisa assim para você, professor. Eu achava que não é, eu achava que eu era feliz, sabe, professor? Eu falo assim, às vezes a pessoa vive a vida inteira e a pessoa vai descobrir que felicidade não tá nas pequenas coisas que a gente faz. E então eu vivi durante 42 anos, eu achava que eu era feliz, sabe, professor? E eu descobri que a felicidade, ela tá nas pequenas coisas que a gente faz. Eu descobri que feliz eu sou hoje. Eu falo assim para minhas amigas, professor, eu falo assim, se Deus me levasse hoje, eu sei que eu não estou preparada, não é meu momento, Senhor, eu falo assim, mas eu falo assim, professor, em realização profissional, eu lhe falo, se Deus me levasse hoje, eu iria com meu coração em paz, porque eu realizei pelo menos um sonho que não era só meu, mas também da minha mãe, que estava adormecido dentro de mim. Eu me sinto tão feliz, professor, tão feliz, fazendo o que eu faço hoje. Foi a melhor escolha da minha vida. Eu falo todos os dias assim para minhas clientes. Eu sinto tanto prazer no que eu faço com tanto amor, eu faço com tanta facilidade. Eu fiz uma parceria com uma amiga minha, que ela mora na mesma rua que eu, e ela é cabeleireira. E aí ela faz tratamento da filha dela, que eu até cheguei a comentar com você, pedir até umas dicas, lembra? Que ela Uhum. tem alguns
enzimas, né, nos ossos. E aí eu fiz uma parceria com ela, e aí eu falei assim para ela, não cobro o tratamento para sua menina, e aí eu fico fazendo a massagem toda semana nela, mas você me indica algumas clientes suas. E assim a gente fez parceria. E hoje, professor, eu fidelizei 10 clientes, Pois é. fechei o pacote, e agora, no começo do mês, tem algumas clientes que vai fechar pacote novamente comigo. E cada dia que se passa, sabe, assim, eu sou mais feliz ainda com o que eu faço. Eu falo assim para meu esposo, eu não sabia que era possível ser feliz fazendo. Eu falo assim, professor, não é que você não fica cansado, não. Você fica. As pessoas falam assim, você ama que você não cansa. Não, não é assim. Não é, é muito pelo contrário. Quanto mais você trabalha, quanto mais você estuda, mais cansado você fica. Essa é a verdade, né, professor? Isso é verdade. Mas quando você faz com amor, e você faz com amor, com carinho, com dedicação, você faz um trabalho humanizado, com prazer, tudo fica mais fácil. Tudo é mais fácil de lidar, sabe? E então, eu não me arrependo, professor. Eu fiz empréstimo no banco, eu estou endividada 2 anos no banco. Professor, eu devo até a minha vida para o banco. Essa é a verdade. Mas Mas eu falo assim, eu não me arrependo, professor, um dia da minha vida, do investimento que eu fiz, não me arrependo de nada, de nada, de nada. Eu não me arrependo, assim, de ter investido no meu sonho, de ter corrido atrás do meu sonho. Depois disso, eu já tive, assim, vários e vários sonhos com a minha mãe, sabe? Assim, falando, filha, da onde eu tô lhe auxiliando, e eu tô muito feliz o que você está fazendo, você me dá muito orgulho. E isso é o que eu quero levar, sabe, professor? Eu falo assim, a melhor coisa que você deixa. tá travando um pouquinho aqui, né, pessoal? Mas acho que vai voltar já também. Eu acho que é só a sua, Tá travando um professor. pouquinho. Ah, tá. A minha também? É, parece que sim, a de nós dois, é. Ah, tá. Porque mostra que trava a sua para mim, mas não mostra. Então eu falo Será assim, que é a minha professor. mesmo? A minha internet tá meio ruim aqui mesmo. É a sua que tá falhando toda hora. Entendi. Eu falo assim, professor, um dia quando eu partir, que eu quero deixar de exemplo para minhas filhas, é que quando elas tiverem um sonho, elas corram atrás, independente da idade delas. Porque o sonho só depende da gente, né, professor? Quando a gente É tem verdade. metas na nossa vida, a gente tem que correr atrás. Então, foi isso que eu fiz, professor. Eu corri atrás e não me arrependo, não. Nem um dia. Eu falo assim, todos os seus alunos e aqueles que queiram ser aluno, o professor, eu falo para todos, o professor é aquele que ensina do A ao Z para a gente. Ele pega na nossa mão, ele nos auxilia em tudo, no aprender, no administrar, na nossa formação, no montar do nosso espaço. Ele sempre está ali puxando na nossa orelha, ele sempre está perguntando como que as coisas tá, ele sempre me envia vídeo disso, me envia vídeo daquilo, como que está andando, como que tá as coisas, como que tá os clientes, sempre ele está ali incentivando a gente. Então, eu falo assim, é isso que a gente precisa, né, professor? De um empurrão. E quando a gente tem alguém que confia na gente como você confiou em mim, eu falo assim, feliz aquele que tem alguém que confia na gente e confia no nosso trabalho. Quando a gente tem alguém que confia na gente, é tudo que a gente tem, é o alicerce para a gente se erguer, né? E quando a gente tem isso, a gente tem tudo. É como diz o nosso Senhor Jesus Cristo, não fala, dá a varinha e ensina a gente a pescar. A gente tem que correr e pescar, né? Então, você dá varas, cabe a gente pescar. Correr atrás do nosso cliente, correr atrás de pôr em prática tudo que você ensina. É verdade. E é engraçado que a Rita, quando ela chegou, e ela conversou comigo, e realmente foi bem assim, porque geralmente você precisa ter ali a formação mínima, né? Então, do ensino médio, aquelas coisas assim. E aí eu falei, nossa senhora, e agora? Será que vai? Como é que eu vou fazer, né? Mas ela sempre foi assim, super, super otimista, com muita vontade, com muita determinação e falando realmente que estava buscando o sonho. E aí eu não conseguia nem falar não para ela, assim.
Né? Ela estava tão empolgada, que eu falava assim, eu vou ter que dar uma ajuda, vou ter que fazer alguma coisa, porque realmente você me convenceu de que era o seu sonho. E É aí eu verdade. falava assim, nossa. E aí quando ela chegou, eu falei assim, professor, comprei isso, comprei aquilo, fiz um empréstimo. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, essa Rita, ela foi mais ainda para cima. E aí a Houve. gente tem que ir Pois orientando, mas é isso que a gente fala, né? A partir do momento que você tem as ferramentas para estar trabalhando, você precisa pôr em prática. E às vezes, exatamente. quando você não toma essas atitudes, essas decisões, você acaba estagnado, né? Você acaba, né, ficando parado É no tempo porque ali. a gente tem livre-arbítrio, né, professor? Cabe a nós escolher o que a gente quer para a gente. Se é correr atrás do nosso sonho ou ficar parado onde a gente está. Se a gente parar, a gente vai dar de cara sempre com o mesmo lugar. Mas se a gente tomar a atitude de correr atrás dos nossos sonhos, a gente vai por várias estradas, né? É, é bem possível. E como é que foi para você assistir às aulas, o curso? Como é que foi lá em relação ao conteúdo? Qual Assim, estratégia que você utilizou para aprender as técnicas? primeiro, a minha cobaia foi a meu esposo e a minha filha mais nova, né? A minha filha mais velha não gosta muito, mas a minha cobaia foi a minha filha mais nova e meu esposo. Então, eu esperava meu esposo chegar do trabalho, e aí ele tomava café, eu pedia para ele sentar na cadeira, ele dormia, que dava até cãibra nas pernas dele, aí eu falava assim, como que eu vou gravar um vídeo com o meu professor? Eu tenho uma prova de AD, eu falava assim para ele. Falei, como que eu vou gravar um vídeo com você dormindo, roncando desse jeito? Ah, eu trabalhei a noite inteira, eu tô cansada. Aí eu pedia para ele fazer a prova de massagem relaxante na maca. Aí era que ele dormia mesmo. Aí eu pedia para ele fazer a prova de shiatsu, aí eu colocava aquele monte de, de bolinha que você coloca no curso, né? Eu colocava. Comprei até no armário em Fernandes, aí eu colocava tudo, né, nele Sim, para marcar sim. os para eu aprender. Quando eu colocava, o professor ele dormia tanto que ele roncava que as bolinhas tudo voava. Nossa, eu quase chorava quando eu falava assim, meu Deus, se tiver esse, como que eu vou aprender? Mas eu não parei, professor. Eu continuei insistindo. E aí, quando eu achava que eu estava pronta, eu pensava que não estava, e aí eu começava a ficar em dúvida em acreditar em mim mesma, e eu tinha aquela vontade de pegar a maca, ia na casa de uma amiga, de repente batia aquele medo assim, e se na hora eu não lembrar das práticas? Aí eu anotava tudo no caderno. Mas aí na hora eu falava assim, eu vou ter que ficar massageando a pessoa e olhando o tempo inteiro, eu falava, eu tenho que decorar na minha cabeça. E aí eu fui, professor. Quando eu tomei a atitude de abrir o meu espaço, eu já tinha comprado, né, tudo que eu comprei, a maca e a cadeira assim que eu comprei o curso, né, para eu poder fazer o treinamento em casa. Só que quando eu montei o meu espaço, a cadeira é o que eu menos uso, por incrível que pareça. A maca é o meu carro-chefe. E então eu Sim. desenvolvi, professor, uma massagem, que então eu fiz uma massagem relaxante, usei 4 massagens em uma massagem só. Então, quando a cliente vem a primeira vez, eu sempre recomendo ela pagar 1 hora e meia de massagem. Eu falo assim para ela, pague 1 hora e meia, porque a primeira vez que você vier, eu vou saber. Voltou, tá voltando. Era uma mensagem que chegou aqui. Eu falei assim, porque aí eu vou saber quais pontos você necessita que eu faça massagem. E aí, quando você vier as outras vezes, você paga 1 hora. Então, assim eu faço. Toda vez que uma cliente me procura e aí ela me relata o problema dela, eu sempre recomendo a ela fazer o pacote de 1 hora de massagem. Ou o pacote não, a Atenção. primeira sessão de 1 hora e meia. Isso, de 1 hora e meia. Então, eu faço o quê? Eu montei uma massagem minha, eu montei. Então, eu faço um pouco de reflexologia podal, um pouco de drenagem, um pouco de shiatsu corporal e um pouco de shiatsu facial. Então, dentro de 1 hora e meia, eu faço o shiatsu até chegar à cabeça e
as clientes dormem que se perdem, né, professor? Tem daquelas que dormem 10 minutos, 12 minutos, 8 minutos, e eu termino e eu fico lá. Quando eu não tenho outra cliente, depois eu deixo, ou às vezes mesmo quando eu tenho, eu peço para a cliente atrasar um pouquinho, porque não tem problema, eu só cronometro o tempo dela a partir do momento que ela deita na maca, sem roupa. Aí é que eu coloco a musiquinha, e aí é que eu coloco o tanto de minuto dela. Eu não conto, ela marcou 8 da noite e ela chegou 8h15 e eu vou dar 45 minutos de massagem para ela. Não, jamais eu faço isso, não acho correto. Então, se ela me pagou 1 hora, eu coloco 1 hora a partir do momento que ela sobe sem roupa na minha maca. Ela vai ter massagem durante 1 hora. Se ela dorme e eu não tenho cliente depois, então eu deixo ela à vontade. Terminou a massagem, eu termino, a musiquinha acaba, a cliente dormiu que apagou lá, eu deixo no tempo dela. Às vezes ela acorda, não sabe nem onde que tá, mas tá tudo bem. Eu não abro nem a porta do quarto já para nem fazer barulho. O professor fica ali de castigo, sentadinha, observando, para ver a reação dela. Então, eu fiz o tratamento de uma professora que ela chegou com enxaqueca tão forte, que as lágrimas do olho dela caíam. E ela falou assim, que ela tomava tanto remédio para enxaqueca, que ela achou que ela já estava tendo um aneurisma cerebral, de tanta dor de cabeça que ela sentia. Pode ser E ainda ela chegou, mesmo. e ela chegou para mim, professor, ela fez um pacote, aí eu recomendei 1h30, ela fez, aí ela fez um pacote, todos os sábados ela vem, eu faço 1 hora, de massagem, e ela disse assim, Rita, parece um sonho, eu não tomei remédio nunca mais depois que eu fiz massagem, depois que eu fiz o Você pacote viu com que você. coisa? Então, eu falo assim, isso, professor, é o que paga o nosso trabalho, não é o valor em espécie. Eu falei a gratificação da sensação de dever cumprido. Porque eu falo assim, quando a gente faz com amor, a gente faz pensando no próximo. Mas quando a gente faz pelo dinheiro, a gente faz de qualquer jeito, tanto faz. Melhorou, se quiser vir, bem, se não quiser, né? Aí o tempo Mas conta, né? exatamente. Então eu já penso dessa maneira, né? Então eu falo assim, para mim, eu quero. Aí, as minhas clientes é tudo por indicação. Aí ela veio, aí ela me trouxe, aí no mesmo dia, a mãe dela estava travada da coluna, que é uma senhora, e aí ela me chamou à noite, quando eu terminei meu expediente, eu desmontei a minha maca, estou fazendo até a domicílio, professor, agora. Ah, é. Desmontei a minha maca e fui lá fazer o atendimento para a mãe dela. Sábado agora eu tenho para a mãe dela e para o pai dela, para eu ir fazer lá. E aí, depois a irmã dela veio ruim, aí eu fiz na irmã dela, nas duas filhas dela, e assim uma vai indicando para a outra, e aí eu cheguei a fidelizar 10 clientes, fora as que vêm avulsa, né? Assim, que faz uma vez porque quer conhecer como que é, e vem uma vez por mês, e assim, Vai. cada vez vai o conhecimento, fala assim, boca a boca que melhora, né, professor? Sim. Mas É o que isso vai que para levando uma... vocês verem, assim, que a Rita, quando ela começou o curso, a gente abriu na primeira turma, foi em que é Junho, isso, né? junho, Então, para vocês verem, ela nunca tinha feito nenhum curso na vida. não, de E massagem aí, não. né, começou do zero mesmo, do absoluto zero. Isso que eu falo que é o mais surpreendente. E hoje, né, ela fez as técnicas e eu tenho certeza que todo mundo pode observar que o que diferencia a Rita na parte prática é justamente o que? A proatividade, a simpatia, a empatia, o pensamento, né? A ideia de que o prazer, o bem-estar do cliente é mais importante. Então, Isso, consequentemente, o financeiro acaba vindo depois, como retorno. isso, isso. O que realmente vale a pena frisar é justamente a orientação que a gente dá para quê? Para que ela não tenha prejuízo. Né? Então, E eu faço assim, professor, se o cliente não tem disponibilidade de dia, eu quase nunca atendo de manhã.
Eu fiz, do tempo que eu comecei a trabalhar, eu fiz 2 atendimentos na parte da manhã. Sempre foi da tarde para a noite. Então, se a cliente me manda mensagem no final do dia, eu estou vindo do trabalho, estou ruim, estou com o meu braço assim, estou ruim, estou com enxaqueca, estou ruim, estou com a minha cabeça assim, eu estou sempre disponível ao tempo da cliente. Se a cliente estiver chegando do trabalho, ela estiver perto de descer do ônibus, ela me manda mensagem, eu falo assim, e eu não estou em atendimento, porque como eu fico em cima da minha casa, né, fica tudo fechadinho lá, eu só subo quando tem atendimento, eu vou meia hora antes, preparo tudo, e aí, se ela me manda, eu falo assim, você me dá tantos minutos, mesmo que ela chegue antes de mim, ela chegue e suba junto comigo. Você me dá tantos minutos? Eu vou, eu esquento uma água, eu coloco na garrafa, termino a massagem, dou o tempo dela descansar, levantar no tempo dela, eu vou e preparo um cappuccino para a cliente, eu converso com ela, eu aconselho no que ela tem que fazer em casa, né, na melhora física, mental, sabe assim, eu direciono ela na necessidade que ela precisa. Porque não é só você atender, você receber e você dar tchau para cliente. Não, não é assim. O conquistar o cliente é da hora que ele entra até o momento que você leva ele no portão. Isso é conquistar o cliente. Porque eu falo assim, você não necessita só do cliente financeiramente. Tem muitos clientes que ele se torna seu amigo e ele traz uma amizade para você, porque quando ele precisa, ele vai lembrar, por mais que ele não tenha condições de ele fazer um pacote, ele está toda semana na sua clínica, mas quando ele precisar, quando alguém perguntar, ele sabe quem ele indicar. E eu falo assim, isso é uma conquista, né, professor? Com certeza, com certeza. E aquilo que eu falei, assim, no começo a gente, mesmo assim, quando a gente pega uma pessoa que já tem uma base, que já conhece, né? E na turma você viu que tinha gente mais experiente, que já atuava até, né? E aí sempre é um desafio maior, mas você encarou o desafio, você se dedicou ao desafio, né? E mesmo porque também você queria muito, você correu atrás do seu sonho. Assim, quando a gente tem medo, a gente vai com medo mesmo. Enfia o medo dentro do bolso e vai com medo mesmo. Vai com a cara e a coragem. Tem um pessoal que fala isso mesmo. É, E até eu lembro que assim, como é que você, além do boca a boca, trabalhou na divulgação do seu serviço com o cliente, lembra? sim, aí você lembra que você indicou o Azarro lá, né? E aí eu baixei, eu pago por mês, eu pago 3 aplicativos. Eu pago um para as musiquinhas, para ter a quantidade de minutos certinho e ele não ficar fazendo propaganda. Então, eu pago o aplicativo para as músicas que eu coloco na caixinha, pago o aplicativo para fazer a ficha de anamnese e pago o aplicativo para fazer as propagandas das massagens. Porque eu falo assim, às vezes a gente está sem criatividade, mas a gente tem aquela ideia e não sabe como pôr em prática, como fazer, né? É mais difícil para a gente. E a gente já paga por um aplicativo que ele nos dá praticamente aquele outdoor completo do que você está mais ou menos imaginando, mesmo que não seja exatamente o que você quer naquele momento, mas é mais ou menos parecido. Então chega tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? É. E isso é importante. E você não fica parado, né? Você pelo menos consegue fazer a publicação, né? Aí, além da formação de massoterapia, aí eu fui fazer curso de drenagem, eu fui fazer curso de estética, fiz 2 formações de estética, fiz uma formação de drenagem, né? Fiz 2 de estética, de limpeza de pele. Aí eu já fui manicure, como o senhor sabe, né? O senhor não, você, né, professor, que você tem me É dado. verdade, é verdade. Como é que fala? Como eu fui manicure durante alguns anos, né? E aí eu complemento o spa dos pés, ou a reflexologia com o spa dos pés. Então, eu faço o spa dos pés e depois do spa dos pés eu faço a reflexologia no pé da cliente. Então, eu já junto o útil ao agradável. Então, eu faço um pacote, um valor X. Então, a cliente quer, eu não vou cobrar só a reflexologia. Eu já faço um spa dos pés que ela sai para os pés. Massageado, limpo, esfoliado e ainda massageado ainda.
completo. Eu faço o escaldapé, faço tudo lá com essência de lavanda, uso para quase tudo, professor, eu uso a essência de lavanda. É. É aquilo que a gente conversou, né? Então, você, às vezes, a gente fica com receio, né? Ah, será que vale a pena investir? O valor é alto e tudo mais. Será que, né, eu vou ter o retorno? A questão é você correr atrás. O aplicativo é a mesma Isso, coisa. Será que vale a pena eu pagar? Será que não? Experimenta. Se não der certo, cancela. Não é mesmo? exatamente. Foi o que eu fiz. Até agora eu não me arrependi, não. Não me É. arrependi, não. De Mas todo porque jeito, você fez. Porque se você eu fez. não pagar, exatamente, se eu não pagar, eu vou ter que pagar para ou vou ter que gastar mais para achar um jeito de divulgar, né? Então, é melhor já ter um que me facilita, já tem tudo que eu preciso todos os dias. Eu só vou lá, escolho o que eu quero postar naquele dia, escolho o que eu quero fazer durante aquele dia, e eu vou lá, tem para todas as datas, tem para todos os tipos de público, para tudo, para todas as datas do ano que a gente Comemorativa, tem. né? Exatamente, isso é que é melhor, né, professor? Não é só aquilo que a gente faz, né? É se você quer dar um presente, é se você quer montar um pacote, é se você quer dar um dia dos pais, um dia das mães, um dia do professor, é o Natal, para tudo tem. Então, tudo junta uma coisa a outra e a gente vai juntando e chega longe. Isso que agora, Rita, a gente já tem que se organizar para aproveitar o final do ano e vender os vale-presentes de massagem, né? Então, na região, o Exatamente. pessoal vai trabalhar em cima disso. Então, se a gente conseguir trabalhar nisso, o seu retorno, assim, a entrada prévia vai ser muito grande, que vai dar para você trabalhar com mais tranquilidade. Já estou montando já uns planejamentos. Tem um dia do professor, agora dia 15 De outubro, de outubro, né? O dia do aniversário da minha filha, dia dos do professores. é verdade. Então, eu já estou planejando tudo já, porque eu falo assim, é as datas que a gente tem que aproveitar, né, professor? Porque depois que entra o ano, a gente tem que ter a noção assim, que o final do ano, as épocas comemorativas é quando a gente tem que aproveitar, porque quando chega o começo do ano, as pessoas vão pagar aluguel, IPTU, IPVA, escola, essas contas que as pessoas vão pensar em massagem em segundo plano, não é? Depois. Então, até a dor espera, né, professor? As contas não esperam, até a dor espera. Então, a gente tem que aproveitar aquelas oportunidades para poder fazer isso. É Eu verdade. falo assim, professor, não me arrependo, não. Um dia da minha vida, eu falo assim, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. E se fosse para fazer, eu faria tudo novamente, não me arrependo, não. Eu falo, difícil viu, professor? Não é fácil, porque tem meses a gente fica assim, ai meu Deus, é tanta conta, será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou dar conta? Mas a gente junta um pouquinho daqui, junta um pouquinho dali, e quando a gente tem força de vontade, a gente coloca Deus na nossa frente, a gente faz com amor, não só pensando no objetivo de ganhar dinheiro, mas pensar em primeiro lugar no próximo. Quando o cliente vem em busca do nosso trabalho, e principalmente quando ele vem recomendado para a gente, ele vem porque eu lembro que essa senhora que eu fui fazer massagem nela, a filha dela veio, né? Que eu falei que ela estava ruim com enxaqueca, ela voltou e ela disse assim para a mãe dela assim, mãe do céu, ela é muito boa, eu vou chamar ela para fazer a massagem. Ela veio na parte da manhã e a mãe dela, ela me chamou 7 horas da noite. Aí a mãe dela resistiu muito. Não, não é para chamar. Ela, mãe, ela é igual uma enfermeira. Ela falou para a mãe, né? E ela disse assim, não, eu não quero ninguém aqui na minha casa, eu nem conheço, não quero. Ela gostou tanto de mim, eu gostei tanto dela, senhora, que foi tão engraçado assim, foi amor à primeira vista. A filha dela fala assim, que ela pergunta todos os dias por mim, eu até sonhei com ela na mesma noite, de tão espontâneo que foi o amor que uma teve pela outra. Eu falo assim, como que é engraçado as coisas, né? Aí eu falei, aí quando sábado esse eu vou novamente fazer dela e do esposo dela, né? Aí eu falei assim, e é assim, que é com muito amor, humanizado, que a gente faz, né, professor? Não é só você fazer por fazer, é fazer com amor. Porque desde quando você envolve amor no que você faz, Deus está em tudo, né, professor? Está em tudo.
Com certeza, com certeza. Só para falar para o pessoal, depois no final dessa live, quando eu estiver colocando, disponibilizando o vídeo para vocês, que ela vai ficar gravada, eu coloco na descrição os aplicativos que a Rita está citando, tá? Para ficar mais tranquilo. Mas o de avaliação, qual que é? O de anamnese? Que esse eu não conheço. De anamnese é uma agenda, professor, eu Ah, esqueci o nome ok. agora. É Depois você agenda me alguma passa coisa, aí. pode deixar que eu lhe envie o link. Isso. Ela é uma coxinha. E o de E aí música? ele é bom, professor, porque assim, o de música, eu envio também para você. É bom, professor, porque esse de agenda, você faz tudo, até a administração do valor que você recebeu, o valor que vai dar específico, se você tem mais uma pessoa que trabalha com você, no seu espaço, como É. tudo muito, muito bem explicado, muito bom ele. Essas coisas são muito interessantes, que ajudam muito ali no dia a dia, né? Da gestão mesmo. Para administrar. Então, você coloca lá, ele tem para você receber com cartão, você receber com Pix, você enviar uma cobrança para o seu cliente, como aquela que a gente pode pegar o número da conta e ele pagar com um boleto, sabe? Assim, tem Uhum. tudo bem explicadinho no aplicativo. E ele é praticamente quase o mesmo valor, se eu não me engano, eu acho que eu estou pagando R$ 30, acho que é R$ 29,90, se eu não me engano. Legal, legal. Então, E é muito essa é uma outra proveitoso. questão que entrou, lembra que a gente discutiu bastante, né? Que a gente sempre fala assim, formas de pagamento para o cliente, né? Como que a gente elabora o preço na questão da forma de pagamento? Será que vale a pena ter cartão, Pix, as coisas assim? Então, tem que ter, né, hoje em dia. Claro, eu recebo mais no Pix mesmo do que na própria maquininha. Porque, assim, hoje em dia está tudo mais fácil, né, professor? Antigamente era uma burocracia para você abrir uma conta no banco. Hoje, desde quando você não tem a restrição no nome, você possa ter um cartão digital, uma conta digital, tudo é mais fácil. O CCR Bank, ele oferece maquininha, o PAN, ele oferece Todos, maquininha, né? né? O Santander oferece maquininha, tem vários bancos digital hoje que oferecem maquininha, e se você tem um valor X que cai na sua conta, você não paga taxa nenhuma pela maquininha. Então, a minha é do Santander, mas eu falo assim das outras, porque eu tenho os outros, eu tenho um cartão e tenho conta digital, então os outros me oferecem todo dia. Eu não pego porque não é vantagem eu ter várias maquininhas, se eu já tenho uma que eu já pago taxa para o banco, né? Eu não vou estar pagando para vários bancos. Mas é vantajoso, sim. Desde quando, antigamente era uma burocracia para você abrir uma conta no banco, você tinha que ter, não podia ter restrição no nome, você tinha que ter R$ 500 em espécie para você conseguir abrir uma conta no banco. Hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo, desde quando você não esteja restrição, até com restrição você abre. Consegue mesmo. Até Hoje em dia é mais tranquilo. porque é digital, você não está tirando nada, eles não vão dar cartão de crédito, eles só não dão cartão de crédito, né? Mas você consegue, não é? Sim, Então, sim. é tudo fácil hoje, e você tem a possibilidade que veio do Pix foi a melhor coisa, professor. A melhor coisa, porque você não paga taxa para o banco, o dinheiro cai na mesma hora na sua conta, independente de ser sábado, domingo, à noite ou de manhã, cai a qualquer momento. Você precisou, o dinheiro está lá na conta. Isso é a melhor coisa. E Isso é quando tem a verdade. maquininha, é bom, porque se você faz um pacote para o cliente e ele não pode lhe pagar à vista, você vai somar o valor da taxa ali, vai embutir no valor da massagem, e você vai acrescentar aquele valor ali, e você vai fazer o pacote, e você vai cobrar no Pix à vista é X, na máquina, no cartão, em tantas vezes é X. E é assim que a gente faz, né, professor? Exatamente. E aquilo que eu falei para vocês, né? Quando a gente trabalha com a questão da massagem, independente É. ali do público que a gente está lidando, não vale a pena Uhum. você falar na hora que você está aumentando. O valor é esse, E, ponto. Já está é, embutido a porcentagem lá, né? Você não tem que exatamente. acrescentar mais. O que você É pode porque quando fazer é dar o desconto quando a isso. pessoa faz o Pix, né? Isso. Quando a gente vai fazer compra em uma loja, à vista, tantos por cento de desconto no cartão, É né? Eles aquele não falam, preço. então, É. do mesmo jeito é a nossa massagem, é o nosso trabalho. Se a gente fazer menos do que aquele valor do Pix, a gente vai pagar do nosso bolso a taxa do banco. Então, não compensa, né, professor? Então, a gente já tem que embutir naquele valor e deixar bem claro para o cliente. Então, o cliente já é ciente.
Então, quando a gente faz a nossa tabela de preço, a gente já tem que colocar tudo bem específico para explicar para o cliente que no Pix ou à vista é X, no cartão é X, porque no cartão tem a taxa da maquininha, entendeu? Então, isso é o mais correto, né, professor? Ô, Rita, e aí o que eu ia pedir para você também comentar com o pessoal é justamente uma coisa que você já comentou em relação à disponibilidade de horários, né? Do período que a gente trabalha mais. Assim, Você falou que é à noite, sábado, domingo, às vezes. isso. Então, é assim, segunda, terça e quarta é os dias mais fracos que tem, né? Eu acho que para tudo, né, professor? É segunda, terça e quarta. Aí, a partir, às vezes até segunda e terça, mas a partir da quarta já está melhorada. Mas o dia mesmo que a gente tem que estar 100% disponível para o cliente é sexta e sábado. Então, você tem que estar disponível de manhã à noite, porque se o cliente ele trabalha a semana inteira, mas ele está disponível, então eu coloco lá disponível no meu horário lá de atendimento, das 11 da manhã às 7 da noite. Mas eu falo assim, das 11 da manhã às 7 da noite ele chegar no meu espaço. Se chegar 2, 3, eu saio 11 horas, eu moro em cima da minha casa, então não tem problema nenhum. Se ele não pôde fazer na semana e ele fala assim para mim, Rita, você tem disponibilidade? Eu falo assim, tem tantos na sua frente. Se você não se importar de fazer depois de fulano e fulano e fulano, não importa a hora que você sair. Então, eu sou muito correta, professor. Então, eu falo. E aí, se a cliente gosta do meu trabalho, já teve cliente que sai daqui 11 horas da noite. E não tem problema nenhum. Desde que ela está satisfeita com o que ela me pagou, eu fico mais satisfeita ainda. Porque o retorno é no outro dia, quando eu faço questão, porque não é só você fazer a massagem. O cativar o cliente é também você, todos os dias, você fez a massagem da sua cliente hoje, independente dela já ser sua cliente, há muito tempo, ou ela fazer pacote com você. É você mandar mensagem todos os dias para ela. Se ela fez a massagem à noite ou durante o dia, no outro dia você mandar mensagem, você perguntar como você passou a noite. Você melhorou a sua dor? Em que eu posso... Aí, se ela falar, dormir muito bem, tudo bem. Para você é uma sensação de dever cumprida. E se ela falou assim, dormi, mas eu estou ainda sentindo isso, isso, isso. Então, na próxima vez, eu já vou trabalhar mais naquela reclamação que ela me fez. E é assim que eu faço, professor. Porque é aquela reclamação, o ponto onde ela deixou escapar para mim, que é onde ela mais deseja que seja trabalhado. E foi assim que você explicou para a gente no curso, né? Então, isso tudo eu gravei na minha mente e é isso que eu faço quando eu mando a mensagem no outro dia para perguntar para todas as clientes, independente de quem for, independente se for a primeira vez, independente se ela já é minha cliente há muito tempo, eu faço com todas. Qualquer uma pode falar, professor, se eu estou mentindo, eu faço com todas. Eu sempre faço mandar mensagem assim que eu acordo, é a primeira coisa que eu faço. Ela pode não me responder agora, se ela estiver no trabalho, ou se ela estiver ocupada, ela pode ficar o dia inteiro e me responder à noite, mas eu mandei. Porque eu quero saber como ela está, eu quero saber como o meu trabalho está evoluindo, eu quero saber como ela se sentiu após a minha massagem. E isso é o que mais importa para mim. É a sensação de se eu estou no caminho correto, né, professor? Sim. Ô, Rita, e conta também pra gente, assim, como é que você superou a insegurança, o medo? Olha, professor, por incrível que pareça, foi tão engraçado, né? Quando eu tinha muito medo de pôr em prática, muito, muito, muito medo. Quando eu subi, no dia que eu fiz a formação, que eu subi, que eu entrei no meu espaço, eu falei assim, hoje começa um novo ciclo da minha vida, então de hoje para frente, eu quero que o Senhor me mostre se eu sou capaz da missão que o Senhor me deu. Então, se eu for capaz, o Senhor me prove. Então, professor, quando deitou a primeira paciente, quando chegou as duas primeiras
clientes que eu atendi, eu ainda me senti meio perdida, assim, em preparar o creme, assim, tipo, com óleo eu desperdicei, eu não vou mentir, não, eu sou muito sincera. Eu desperdicei, assim, óleo essencial, que é caríssimo, então eu exagerava no óleo, tipo assim, na quantidade de creme, então eu não preparava todo de uma vez, eu preparava só a quantidade que eu ia usar naquele momento. E aí, eu disse que o erro é que leva ao acerto, né, professor? Sim. E aí eu me senti assim, mas assim, não me senti assim tão despreparada, era como se eu já tivesse feito aquilo, assim, eu só me perdi no tempo, porque no dia eu não tinha começado a pagar o aplicativo ainda, então ele chegava em tantos minutos, ele passava uma propaganda, então ele parava, eu tinha que começar novamente, de 10 em 10 minutos. Então, quando eu vi isso acontecer, eu falei assim, não, tem alguma coisa errada, eu sei que eu tenho que me consertar, então, se eu errei uma vez, o erro é bom para a gente levar ao acerto. Então, eu fui, me corrigi, comecei a preparar a quantidade fui estudar mais um pouco, me cadastrei como aromaterapeuta, fui estudar os óleos essenciais. Hoje eu trabalho só com os óleos ficoterápico. E aí eu fui estudar os óleos deles, fui saber como preparar os meus cremes para as massagens. E aí, quer dizer, o estudo leva ao conhecimento e o conhecimento leva ao crescimento, né, professor? Quanto mais você estuda, mais você aprende. E Com assim, certeza. eu aprendi, aí eu fui. Hoje eu já faço o quê? Eu já preparo, se o pote tem 650 gramas, eu já preparo logo a metade do pote inteiro. Então, quando eu vejo que o pote está acabando, eu já preparo a outra metade. Porque se alguém não gosta do cheiro ou quer neutro, então eu tenho sempre um disponível separado, né? Sim. E assim, eu hoje é muito, muito rápido. A cliente chega, já está tudo preparadinho ali. Eu sempre subo um tempinho antes da cliente chegar, e se eu termino de uma cliente, eu só faço igual você, só o tempo de trocar as toalhas, de higienizar as pedras, e assim continuar, entendeu? Eu higienizo as pedras com álcool, já coloco elas novamente para poder aquecer, e é o tempo de eu trocar as toalhas e preparar novamente o ambiente já para receber a próxima. E é assim que eu faço. Legal. E olha, outra coisa natural, mas no começo eu não vou mentir, não. Vou mentir para quê? É normal, né, professor? Com Como certeza. disse, a gente cresce, a gente aprende errando, né, professor? E Sim. foi assim. Mas errei a primeira vez, depois, professor, eu falei assim, não, tem algum erro aqui, então eu vou consertar esse erro para eu chegar à perfeição. E assim foi o que eu fiz. E hoje, para mim, eu tiro de letra, professor. É isso Tem mesmo. horas que a minha cliente fala assim, uma das minhas clientes fala assim, nossa, parece que você nasceu para isso. E eu falo assim, é tão engraçado isso que quando eu lembro de eu assistir na sua primeira aula de shiatsu facial, quando eu me vejo fazendo shiatsu facial na cabeça da cliente, eu falo assim, é tão engraçado, a gente tem meio que um déjà vu, a gente volta naquela cena e a gente se vê, se enxerga naquela cena. E eu falo assim, é tão automático, é tão natural, sabe, professor, que eu falo assim, para mim é como, eu falo assim, é, eu posso trabalhar o dia inteiro, eu não fico tão cansada do que se eu fazer uma só, professor. É tão engraçado isso, né? É. Porque eu acho que quanto mais você pratica, mais exercício você faz, e eu acho que o corpo vai aquecendo cada vez mais, e a gente vai praticando, a mente vai trabalhando tudo junto. É um cansaço, eu não vou mentir, é um cansaço físico, né? Mas é um cansaço que a gente dá conta. E quando a gente faz com amor, professor, a gente deita com a sensação de dever cumprido assim, e a gente nem percebe que a gente trabalhou Já o dia recupera todo. logo, né? No outro dia você acorda assim, você fala, nossa, nem acredito que eu fiz tanto atendimento ontem. É. Sabe, assim, eu falo assim, é tão bom, sabe, professor, fazer aquilo que a gente ama, Que bom. porque nada melhor do que a gente correr atrás daquilo que a gente tem vontade, que a gente sonha, quando a gente tem força de vontade de colocar em prática, de realizar, sabe, professor? Porque eu falo assim, sonhos é realização. Eu falo assim, a massoterapia é realização de sonhos. O meu eu realizei, agora falta só as suas outras
alunos aí colocar em prática e realizar também, comprar o curso, né? É aquilo que a gente vai falando, né? São várias conquistas que você vai tendo que vai te motivando a continuar sempre, né? Exatamente, professor. Eu falo assim, a motivação, ela vem de vários fatores. Desde quando alguém confia em você e dê um empurrãozinho. Eu falo assim, quando eu sonhei com a minha mãe, era tudo o que eu queria na minha vida. Era que eu tivesse pelo menos a autoestima de realizar um sonho que fosse da minha mãe, que era o sonho que eu queria ter realizado antes dela partir, não foi possível. Então, quando eu sonhei com ela, ela disse assim para mim, filha, chegou o momento, você está preparada? Então, eu fui, professor, eu fui com a cara e a coragem. Falei, mesmo que eu me decepcione, mesmo que eu quebre a cara, mas eu vou. Eu vou. E foi a melhor escolha que eu fiz, professor. Tem dias que eu subo lá em cima, professor. Eu falo assim, ainda não está do jeito que eu quero, sabe, professor? Eu quero comprar uma TV, quero deixar a recepção mais aconchegante. Preciso comprar outra maca, porque como eu estou fazendo a domicílio também, eu preciso comprar uma maca fixa para deixar lá, para a outra ficar só para eu fazer a domicílio. Mas eu falo assim, e também porque quando uma cliente dorme, eu não preciso acordar, eu posso atender no outro espaço, né, na recepção, que dá para eu atender onde está a Eu, cadeira, dá eu, para eu eu ia deixar. falar justamente isso mesmo. Você tem essa possibilidade ali, né? Exatamente. Aí uma das minhas clientes falou assim para mim, Rita, você já pensou em comprar outra maca? Porque quando você faz drenagem, enquanto a cliente está na manta, ela não precisa esperar você terminar o atendimento de uma para você atender a outra. Eu falei assim, em breve, filha, deixa chegar o final do ano, as coisas estão andando aí. Então, assim, tudo com o pé no chão, né, professor? Eu falo assim, a Sim, gente tem que fazer sim, coisas com consciência. com Porque se certeza. a gente faz as coisas com amor e com consciência, a gente chega longe. Mas desde quando a gente não está atropelando os outros como um trator para conseguir os nossos objetivos, desde quando a gente faz com amor e a gente faz com consciência, então eu falo assim, daqui no final do ano eu quero ver se eu compro uma TVzinha para recepção, né? Porque tem clientes que chegam, vem a mãe e a filha, fica esperando, uma fica esperando a outra, vem irmãs, uma fica esperando a outra, às vezes vem com criança, a criança não tem que se ter, a mãe tem que dar o celular para a criança ficar destruindo. E aí eu falei assim, tem Isso que mesmo. comprar. E aí eu preciso comprar, né, outra marca exatamente por isso. Mas Isso tudo é mesmo. investimento. Com certeza é tudo em questão de investimento mesmo. E Rita, ó, já são 21h55, a gente já está uns 50 minutos aqui conversando, né? Você vê que o tempo passa bem rápido, né? Você viu, você estava com vergonha, com medo, primeira vez que você ia fazer uma live, mas foi Eu ótimo, todo avisei mundo aqui uma adorou, vez que todo mundo falando que você é uma inspiração. eu nem divulguei no meu outro Instagram lá, né? Eu tenho 800 seguidores lá, né? Eu nem divulguei lá porque eu falei assim, tem meus parentes, os parentes do meu marido, eu falei assim, eu morro de vergonha. Minhas Imagina. clientes. Aí algumas clientes minhas falaram assim, imagina, menina. Eu falei assim, não, pelo menos meus parentes não vão ver pagando o mico do ano. Ô Rita, é espaço, equilíbrio, Isso, Espaço Equilíbrio, Rita S. Aragão, massoterapeuta. mas o nome do seu Instagram todo esse tamanho, espaço, equilíbrio, Isso, Rita S. Aragão, massoterapeuta. tá, Rita S. Aragão, Isso, massoterapeuta. massoterapeuta. Certo. Vai ficar gravado, né, professor? Vai ficar gravado. E Rita, então, só para a gente finalizar aqui, qual que é a dica assim, que você dá para o pessoal que está aí, né, querendo entrar nesse mercado, querendo se tornar um massoterapeuta? Bom, professor, eu falo assim, faça o que eu fiz. Vá com medo mesmo, mas vá. Compra o curso e estuda, põe em prática. Eu lembro, professor, que eu chorei no dia que você mostrou para mim, para a Tati e para todos os alunos, que eu lembro que quem comentou foi eu, a Tati e ai meu Deus, a Valéria.
que a Valéria disse assim, nossa, professor, bastante conteúdo. Eu lembro como se fosse hoje, no primeiro dia de aula, assim, não sei se depois da apresentação, no primeiro dia de aula mesmo. De aula mesmo, E eu né? lembro que eu lembro que a Tati disse assim, nossa, professor, bastante conteúdo, né? E eu lembro que eu disse assim, meu Deus do céu, eu falei para meu marido, eu chorei, professor. Como que vai entrar tanta informação dentro da minha cabeça? Juro por Deus, professor. Eu lembro que eu chorava, eu falava assim, como que eu vou decorar o nome de tantos pontos, como eu vou decorar o nome de tantos, de tanto osso, de tanto músculo, de tanta, sabe, assim, e eu ficava desesperada, assim, sabe, no começo, assim, aí eu escutava, eu pausava, aí eu escrevia, aí eu ia lá novamente, aí eu ia fazer o meu marido, aí eu tinha que decorar aquele nome para poder. Aí eu falava assim, e a mim, o medo de começar, eu dizia assim, e se eu tiver. Aí você falava assim pra gente, eu lembro. Se você está fazendo a massagem no cliente, tem muitos clientes que lhe testam para ver se você sabe mesmo o que você está fazendo. Pronto. Aí, quando você falou isso, eu falei, ferrou. Agora que eu morri mesmo, eu pensava comigo, né? Eu falei assim, se eu tô lá, o cliente tá lá fazendo a massagem, ele começa a me testar. Que nome é esse músculo aqui que eu tô fazendo? E eu não coloquei em prática o que eu estudei, eu não estudei, não decorei aqueles nomes, como que eu vou fazer? Aí eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou decorar o nome do músculo aqui? Esternocleidomastodeu, né, professor? Tá vendo? Aí eu né? Aí eu falava assim, como que eu vou decorar um nome tão complicado? Eu pensava assim comigo, né? E aí, aí quando você falava o nome dos músculos, o nome do tendão, da tíbia, isso e aquilo, aí eu falava assim, meu Deus, quanta informação que vai... Como que vai caber tanta informação na minha cabeça? Eu ficava desesperada, professor. Aí um dia eu chorei, aí eu sonhei, eu tive um sonho, e a senhora falava assim, filha, isso não é nada ainda que você vai aprender. Ela falava desse jeito, assim, acabando, aí era que eu chorava. Filha, isso não é nada que você não viu nada ainda, isso é só o começo do que você tem para aprender ainda, você vai estudar tanto ainda que você não... Professor, eu vou falar uma coisa para você, a gente só sabe que a gente tem amor tanto por uma coisa quando a gente aprende a dar valor. Quando eu comecei a estudar de verdade, e comecei a colocar em prática aquilo ali. Quanto mais eu estudava, mais eu tinha vontade, professor. Quanto mais eu fazia curso, aí eu saía escrevendo. Tinha semana que eu escrevia assim, eu não dava conta, eu acordava, era tomando café, assistindo live de curso, aí na hora do almoço, eu era assistir, era lá, aí o meu marido falava assim, nossa, como é que você vai dar conta? Eu falei assim, não sei, uma hora eu dou conta, eu falava para ele, não sei, mas uma hora eu dou conta. Aí chegava à noite e tinha a sua aula, e aí quando você encerrou lá as suas aulas, aí eu me inscrevi em 50 cursos ao mesmo tempo, e eu não tinha dia assim da semana que era terminando, um começando, outro, tinha dia que eu assistia, era gravado os cursos, tinha dia assim que eu assistia 3, 4 horas terminando, um começando o outro, e eu falava assim, como é que eu dou conta das coisas de casa e dou conta? Aí eu sonhei de novo, professor. Filha, esqueça as obrigações de casa. Se você quer realizar seu sonho, preste atenção nos seus cursos, preste atenção nos seus estudos. É isso que vai fazer você crescer. Aí eu falei assim no meu marido, a partir de hoje, você quer jantar? Você vai pro fogão fazer, viu? Eu falei assim, ou eu me dedico a meus estudos, ou eu me dedico à casa. Então, para eu ter meu sonho realizado, eu vou me dedicar a meus estudos. E a casa eu vou fazer quando der. Aí, então, é assim, me dedico durante a semana, eu estudo durante a semana, e no domingo é o dia que as pessoas vão passear, eu vou faxinar para o pessoal. No domingo é o dia que eu sou Amélia, não marco nada dia de domingo. Dia de domingo, meu marido vai para o trabalho e eu vou faxinar. Eu falo assim, as pessoas saem para passear e eu vou faxinar, porque durante a semana eu só vou mantendo. Eu falei assim, se não for assim, professor, a gente não realiza nada. É um Porque a processo, né? gente tem que professor, a gente tem que ter dedicação. Desde quando a gente tem dedicação, força de vontade e foco naquilo que a gente quer, a gente tem que pôr em prática. Então, tem que estudar muito, tem que ter força de vontade e se dedicar, porque se não se dedicar, não aprende não, professor. Não vai. Não aprende ter 100% de força de vontade, tem que ter muita força de vontade, tem que ter muito aprendizado, tem que colocar, não é só estudar e colocar em prática, como você mesmo falava para a gente. Porque não adianta só escrever, mas você não tem quem você põe em prática.
Porque se não põe em prática, você não vai desenvolver as técnicas nas mãos. Como que você vai saber se o seu corpo é ágil para aquilo ali, se as suas mãos, se a sua cabeça vai decorar aqueles pontos do corpo? É estudando e pondo em prática, estudando e pondo em prática. Arruma cobaia de graça. Eu lembrei que você disse assim, professor, você deu uma missão para a gente, arrume 30 cobaias. Eu lembro desse dia, professor. 30 Arrume modelos. 30 cobaia, pode ser da família de vocês mesmo, para dar o tratamento de graça, para poder vocês pôr em prática. Aí eu pensei assim, meu Deus, eu vou no asilo de idoso, né? Eu pensei comigo, vou no asilo de idoso. Falei assim, lá tem bastante senhora, né? E agora e o meu medo? Eu falei, mas eu vou chegar lá, não estou formada ainda. A diretora do asilo vai dizer assim, cadê seu certificado de formação? Eu pensava assim comigo, né? Pronto, aí eu desistia na hora. Aí eu falei pro meu marido, é você mesmo. Falei pra minha filha, é você mesmo, filha, vem aqui. Minha filha chegava cansada do serviço, a bichinha dormia que se acabava. Mãe, e aí, já acabou a massagem? Eu falei, claro, você dormiu, não viu nada, né? Chegava meu marido do mesmo jeito, falei assim, mas vai assim mesmo. Aí, meu marido disse assim, olha, como eu mesmo lhe falei, né? Fazer massagem de homem? Não, se for para você fazer uma massagem, essa aqui que você fez em mim, aí eu falei assim, pronto. Professor, o que tem procura de homem procurando, aí eu já deixo bem claro. Se vir acompanhada, eu atendo sem problema nenhum. Desde que venha com a esposa, com a amiga. Eu vou ficar, professor, 1 hora trancada dentro do quarto com paciente homem. Hoje em dia, não dá para a gente confiar, né, professor? Não é todos. Não, Mas sempre tem, né? não, né? Sempre tem um saliente que faz umas perguntinhas indecentes, sem graça. Então, eu já deixo logo bem claro. Eu atendo o homem, sim, desde que venha com a esposa, não tem problema nenhum. A esposa senta ali no cantinho e fica me observando, fazendo o meu trabalho. Aí sim, não tem problema nenhum. É, Aí eu falei assim, e outra coisa, homem eu só faço até acima do joelho um pouquinho. E virou, aí eu faço o resto. é isso Eu aí. já falo lá. Falei, barriga nem pensar. Bem pior, eu falo assim para minhas clientes, né? Aí eu tenho uma cliente que ela falou assim que o marido dela tá ruim da coluna, né? E aí ele quer vir, né? Aí ele disse assim, mas as clientes ficam só de calcinha, né? Aí eu coloco a toalha aqui em cima. Aí ele disse assim, mas eu vou ter que ficar de cueca? Eu falei, não, basta trazer uma bermuda. Eu falei, como eu vou fazer nas costas? Relaxante, né? Shiatsu. Eu falei assim, quando for a parte das costas, eu vou mandar virar, né? Vou ficar com a toalha em cima, então não tem problema nenhum. Aí, tá bom. Aí a esposa tá para trazer ele, né? Que ele tá agoniado com o ruim da coluna quer vir, né? Eu falei, é assim, né, professor? É Sim. assim que a gente vai conquistando os clientes, um vai levando ao outro, e se a gente não tiver foco, não tiver força de vontade, independente de ser o curso de massoterapia, de fisioterapia, de drenagem, do que for, se não tiver força de vontade para estudar e pôr em prática, você não faz nada. Nada, nada na vida, professor, nada. Só um adendo no que a Rita falou, e eu lembro que enquanto a gente estava fazendo o curso, ela foi comentando sobre isso e tá super certa. Por quê? Lembra que eu falo para todos os alunos que o importante também não é só fazer um curso, né? É você buscar sempre estar estudando, né? Não existe um único professor que é Isso, tudo. Existem várias pessoas que podem te ajudar ao longo do caminho. Então, se você já fez um exatamente. curso, não tem problema, né? Você pode fazer de novo com outro professor para ter uma outra visão, para ter um outro conhecimento, para somar mais na sua formação. E isso é fundamental. E a Rita fez isso. Ela não ficou, por mais que ela goste de mim, eu sinto isso, eu acho que a gente sabe disso, percebe, mas eu sei que ela também tem essa força de vontade e essa dedicação de buscar Isso. outras opiniões, outros, né, conteúdos também. E isso é fundamental. Eu fiz curso de fisioterapia, eu fiz curso de bandagem, eu fiz curso de drenagem, eu fiz curso de pedras quentes, eu fiz curso de estética, eu fiz curso de limpeza de pele, eu fiz curso de spa dos pés, eu fiz curso de tudo que você imaginasse que estava ao meu alcance, tá? Era de graça. 1 semana de duração, recebia certificado, era de graça.
eu dedicava, era ao vivo, eu dedicava o meu tempo. Então, eu lembro quando você disse assim para mim, eu ainda não posso lhe entregar seu certificado porque você não concluiu ainda. Eu, professor, me dê só mais um tempinho. É Mas verdade. quando aquela folga, eu ia lá assistir as aulas. Quando eu tinha aquela folga, aí meu marido falava assim, mas você vai ficar se dedicando a esses outros cursos, não vai concluir do professor? E eu falei assim, calma, do professor, eu tenho, um ano para eu concluir, esses aqui é só esses dias, então eu tenho que aproveitar, né? E isso tudo é conhecimento, né, professor? Eu falei assim, e nem por isso eu deixei de concluir o meu com você e continuo estudando. Toda semana eu entro lá, assisti o de ventosoterapia, que eu fiquei horrorizada com aquela sangria, professor. Eu falei assim, meu Deus, não tenho coragem, não. Professor, mexeu com sangue, não é comigo. Eu falei É, assim, eu faço o resto de tudo, menos aquela sangria lá. Ó. Assisti toda a aula lá de ventosa. que bom. Aí eu falei, mas que eu quero colocar em prática o meu de ventosa. Coloquei minha ventosa lá no carrinho, mas não tô, esse mês não deu ainda para comprar. Eu falei assim, mas vou comprar. Porque Tá tudo é certo. aprendizado. É assim mesmo, é assim mesmo. Muito obrigado, viu, Rita? Ó, já passamos aqui de 1 hora. Passou rapidinho, né? Imagina, nossa, parece que começou no instante, né? Pois é, tá vendo? Ai, ai. As nossas aulas também começavam lá 9h30, 9h40 e ia até meia-noite, né? Conversar com a pessoa. É verdade. Sempre é muito bom. É, eu vi lá a apresentação dos outros alunos, né, do MS02, né? E Isso. aí às vezes eu entro lá, né, fico vendo as aulas, né, assisti a de Ventosa, conheci todo mundo através né, do curso lá, né? Que bom. E eu falo assim, dá para ver que muitos ali têm força de vontade, é tudo mais ou menos na minha idade, até senhora, até mais Tem, velha do que eu, né, professor? tem Eu também. fiquei impressionada, assim, por isso que eu falo assim, professor, Aqui na live a teve idade muita gente que falou que você é é inspiração porque tem 50 anos. A idade é apenas um número, não é, professor? Eu falo isso direto para minhas amigas. A idade é apenas um número. O que vale é que a gente tem aqui e aqui. É E, isso que a gente vai levar, né, professor? O que sim, a gente tem de força de vontade, de aprender, de evoluir. Porque eu falo, as pessoas falam assim, mas eu já tenho uma certa idade, eu não tenho mais nada para aprender. Eu já falei assim, não vou mentir, não, eu já falei assim alguns anos atrás, há 9 anos atrás, eu fui muito corrigida. Eu falava assim, eu acho que eu não vou concluir meus estudos, não, porque eu sinto tanta enxaqueca, tanta dor de cabeça. Quando eu lembro das coisas que eu já evoluí, professor, de 9 anos atrás para hoje, eu falo assim, meu Deus, eu dei até vergonha quando eu lembro. a Valéria tá aqui, ó, e te mandou um abraço, viu, Rita? Tá, diga ela que outro. Eu falo, Fala que eu mandei um até ela abraço para ela. A Valéria, a gente vai ter assim, que agarrar ela lá, né? é verdade. Vou falar para Porque eu ela falo ir, assim, falar para ela ir no seu espaço, ver, conhecer, você acredita né, que Valéria? esses Vai dias lá. é tão perto, eu acho que ela não gasta nem 20 minutos de onde ela mora para onde eu moro. Eu acho que ela não gasta nem 20 minutos de ônibus. Uma hora eu vou convidar ela para vir um dia de E sábado à tarde, assim, que eu não tiver cliente marcada, para a gente tomar um cafezinho, fazer um com bolinho para a gente certeza, tomar um... com certeza. E aí já bota ela lá para praticar em você já. É verdade, não é, eu falei assim, pode praticar, fazer o útil ao agradável, né? Porque Com já certeza. pensou, não Não é? tenha A dúvida. gente a gente fez o mesmo curso, tem a mesma formação, tem os mesmos objetivos, o mesmo sonho, ela só precisa é, ter mais força de vontade de pôr em prática, né, professor? Pôr em Porque já é a prática, segunda exatamente. vez Já que falei com ela. é, eu falo assim, e eu tenho saudade, que era uma turminha tão boa, né, professor, assim, E, tão gostosa, aquelas graças a Deus. reuniãozinhas. Mas isso que eu tô te falando, Porque Valéria, vai lá primeiro conhecer o espaço da Rita e pratica nela lá já. Ela tá falando assim, isso, estou devagar, prof, mas eu vou sim, com o maior prazer. esses dias eu estava dizendo, eu estava pensando assim, a minha amiga chegou e disse assim, Rita, você faz massagem o dia inteiro assim na gente, e quando chega a hora de você dormir, quem faz em você? Eu falei, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o marido, eu peço, não sou massagista. Aí eu falei assim, muito obrigada. Aí eu lembrei agora da Valéria, né? Chamar a Valéria, ela Isso, faz em vamos mim, eu faço chamar mesmo. pra... Ela vai praticando. Exatamente, e a gente vai trocando. Com certeza, ótimo.
Mandar um beijo para os meninos, né? Que eu não sei quem está assistindo, mas eu acho que o Enio entrou, mandar um beijo para todo mundo, né, Isso, professor? ele entrou mesmo. Eu falei assim, era uma turminha tão boa, né, professor? Ah, É sabe quem que eu não, acho que não falo, não vi, nunca mais, não falou nunca mais. Não sei se você fala ainda com ele, professor. o Aquele outro lá, que ele trabalhava no Sérgio? hospital, que eu esqueci. Ah, é Sérgio, né? Sérgio o nome É. dele? Que ele trabalhava no hospital de Sim, sim. treino, E né? mora aí em São É, Paulo também, é verdade. em Itaquera. E a gente não se falou nunca mais. Depois de que acabou o curso, né? A única que eu ainda falo só é a Valéria, de vez em quando, a Tati também, que eu tenho contato dela, e o Sidney e o Enio só. Mas nem aquelas outras lá, as outras a da praia, aquela outra senhora lá, eu esqueci o nome dela. Umas três, umas duas era três lá. Não, umas três não, umas quatro, eu Às vezes acho. vai sendo assim mesmo. Assim, eu tenho também é Maria Isabel também, que eu A tenho ela Maria Isabel no. entrou aí também, ó. Ela Isso, acabou de eu tenho ela assistir no também começo. no Face. Isso, ela que ainda me acompanha lá, que ainda tenho ela no meu Face. Só ela, a Tati, a Valéria, o Enio e o Sidney. Só eles que a gente conversa, o resto a gente não conversou mais. É, Falei mas assim, bom a gente matar a saudade de vez em quando, né, professor? vamos, tem que marcar um encontro. Na verdade, assim, até já vou estar adiantando que a ideia agora, a partir dessa terceira turma, eu vou dar as aulas para eles, né, as 4, 5 aulas para a turma, e depois Uhum. a gente vai ter um encontro por mês, com todos os Certo. alunos, entendeu? Com nós todos, Com todo professor. mundo junto, com as 3 turmas juntas. E aí eu vou dar uma aula para vocês com todo mundo junto, com essa Que possibilidade, legal. aberto para todos os alunos. E toda vez que a As gente três. abrir a turma 4 vai ter também uma aula por mês, Nossa, legal. com todo mundo junto. Esse é um outro projeto que eu tenho, que a gente vai estar começando já. Não vai dar para ser agora em outubro, mas provavelmente no final de novembro, dezembro já vai ter. Logo, logo vai chegar a 4.000 alunos, viu, professor? Se Deus quiser, né? Com o tempo. Os anjos de Gabriel. Sim, sim. Bom, pessoal, muito obrigado, viu, Rita? Obrigado a todos Dá também um que beijo ficaram aí com a para todos os gente. meus bebês, professor. Mando sim. Estão dormindo E agora, graças a Deus. esqueço, no rapaz lá que eu esqueço o nome dele, que gravava nossas aulas lá, que eu nem lembro mais o nome dele, esqueci Pedro, agora. Eu acho que é o Pedro, que ele é Pedro, japonês também, né? isso, japonês É, também. lembra? Ele tá aí também, ó. Ele tá ouvindo aí você. E fica a turma falando igual uma gralha, sem parar. Uma gralha sem parar. Mas é bom. Então, pessoal, boa noite. Muito obrigado. Ó, amanhã tem. Deixa eu só esqueci. Eu ia falar o tema para vocês. Eu até anotei, vou estar passando. Então, amanhã eu vou dar uma aula da técnica do shiatsu e vou associar os meridianos da energia, tá? Os canais de energia e vou dar 2 pontos de dica, de indicação para vocês. Então, por exemplo, lá, o mais fácil, que é o IG4, que está no meridiano lá do intestino grosso, que tem uma indicação para dor de cabeça tensional. Então, eu vou sempre estar falando pontinhos assim que a gente pode estar utilizando, tá? Então, vai estar programada essa aula para amanhã, para vocês, às 21 horas a gente começa, tá ok? Na mão, professor, a minhas clientes falam assim, nossa, Rita, que massagem maravilhosa que é. Porque quando a gente abre essa parte aqui, né, professor, é como se relaxasse todo Isso. o músculo da tensão do corpo inteiro, assim. E aí elas falam assim, que eu tenho duas clientes que são, três clientes que são bancárias, né? Ah, E aí, como fica muitas horas digitando, eu estou sim. fazendo o tratamento de uma que ela está com vários nódulos, professor, fica no braço dela até chegar no No ombro. esternocleidomastoide. E aí eu fico bastante tempo no braço dela para tirar aqueles nódulos, né? Pra E soltar. aí ela fala assim, nossa, Rita, como é maravilhosa quando abre a palma da mão, assim, que faz aquela massagem, né? E que alonga os dedos, né, professor? Assim, é muito bom, né? É gostoso É, mesmo. é maravilhosa. Ah, que bom, Rita. Fico muito feliz, viu? Parabéns. Cada vez Obrigada, professor. mais sucesso. E a gente vai se falando.
né? Aquilo que eu já falei, agora a gente vai ter abertura, provavelmente todo mês a gente vai ter oportunidade de estar se reencontrando mesmo. Ai, que bom. Pelo menos a gente mata um pouquinho da saudade de todo mundo, né, professor? Também, também. E vai conhecendo os outros. Os outros É alunos vão verdade. entrando. Dá para ver que tem algumas que são bem falantes, né? Eu acho, tem uma lá que ela até perguntou se podia fazer a ventosa nas varizes dela, que eu acho que ela não é nem brasileira, Achou é que bem é verdade. Ela estava aí também agora há pouco. É. Tem uma que ela dá. engraçado. Eu não lembro se dá o país dela, mas ela é de fora mesmo. A Shogi. É, isso. E tem outra também que não mora no Brasil, né, professor? Eu falei assim, nossa, quem te viu, quem te vem, professor. Eu falei A assim, Isabel, que é de Portugal. É verdade. para Deus não tem limite, né, professor? Quando a É gente tem força verdade. de vontade. Eu falo assim, o professor fez igual eu, né? É, começou assim, uma live com vergonha, não foi, professor, que você falou? Foi. Morrendo de vergonha. Ter o A hábito gente de vai conversar. fazer, né? Exatamente. Falei assim, eu estava assim, tremendo, professor, você começa a live. Falei, ai, me auxilia, pelo amor de Deus. Eu Não. falei assim, o nervoso. Só que eu faço, professor, o evangelho dia de domingo, né? Que eu já falei para você, né? Eu faço com a câmera aberta, né? Eu faço no Google Meet, né? Eu faço para Ah, você comentou mesmo. Tem um grupo. eu abro a câmera para 8 amigas, né? Então eu faço o evangelho, eu faço a leitura e faço a oração, né? Eu faço. E aí as minhas clientes falaram assim para mim: Nossa, mas você já faz uma live todo domingo para a gente, como que você vai ter vergonha? Eu falo assim, gente, É verdade, eu, tá vendo? eu abro só para vocês, então se eu pagar mico, vocês me perdoem. Agora eu vou fazer para o Brasil inteiro. Então quem entrar, eu tô lá com a minha cara lisa, né? Falando. Imagina. Mas foi ótimo, viu? Que bom, professor. Rita, muito obrigado. E o Obrigada, pessoal, professor. imagina. Desculpa todas as minhas gafes, meus erros. Imagina. Se, Isso é se você cometi mesmo. vários. Tem que ser você mesmo sempre. Não, foi isso que minha mãe falou. Eu falei assim, ai, mãe, me auxilia, pelo amor de Deus. Ela, filha, seja você. Então eu falei assim, então você eu, né? Porque eu falei assim, eu não gosto de nada forçado, sabe, professor? Que Sim. eu na frente das pessoas eu sou uma e por trás eu sou outra, não. Eu sou desse jeito aqui com você, eu sou desse jeito quando eu desligo o celular, independente. Eu falei para minhas filhas assim, filha, assista a live para você me corrigir depois, porque a minha filha mais nova, elas são muito críticas, minhas filhas. Aí eu falei assim, minha filha mais nova, filha, assista a live para você me criticar depois, viu? Ela falou, aí quando começou a live, ela, mãe, fale com calma, você está muito ofegante. Eu já imaginei. Mas acho que no começo fica assim mesmo. Depois vai se acalmando, né? É verdade. Falei assim, com o tempo a gente vai aprendendo, né, professor? Eu lembro que quando eu entrei no grupo das aulas, eu falei assim, ai meu Deus, eu nunca falei assim, né, com tanta gente. Na escola eu dizia assim para o professor, né? Eu tinha vários professores, cada matéria era um professor e eu dizia assim. E os meus professores sempre gostaram muito de mim, que eu sempre fui muito sincera, né? E aí então eu fazia os trabalhos em grupo e eu falava assim com meus professores: eu faço o trabalho, eu preparo tudo, só não me convide para apresentar, pelo amor de Deus, eu não saio do lugar. Eu falava para meus professores: mas você fala tão bem, você é tão comunicativo. Eu, aqui, professor, só com você aqui, não manda eu falar na frente das pessoas, não, que eu congelo. Imagina, imagina. Mas aos poucos tudo vai melhorando. Inclusive, era isso que eu ia É, falar com você, que você tem que aparecer um pouquinho mais nas postagens lá. sim, a moça lá da Dágua Natural, ela falou assim que ia fazer uma live comigo, né? Aí eu, meu Deus do céu, porque como eu tô comprando vários produtos para usar, né? Quase toda a linha da Dágua Natural, eu tô representando praticamente inteira. E aí ela disse assim: eu vou marcar uma live, Rita, para você, porque quanto mais divulga, mais cliente eles têm, né? E aí, como eu tô vendendo a linha home care para minhas clientes, né? E aí a Dágua Natural disse assim para mim, a gerente, né, disse assim para mim: eu vou marcar uma live com você, com a Luciana. A Luciana, ela tá até no meu Instagram. A Luciana, ela
aqui que faz as lives, que ela é como é que desenvolve os produtos, né, da água natural. Que legal. E aí ela estava viajando, né? Ela disse, quando ela voltar de viagem, eu vou conversar com ela e vou marcar uma live com você. Aí eu falei, ai, meu Deus, me preparei. Pelo amor de Deus, agora não, ainda não estou preparada. Quando eu estiver preparada, eu falo, tá? Falei, quando? Aí Nunca. tá assim, ó, já foi a primeira, já agora Deus segura. Já era. Foi isso que um amigo meu falou, né? Que ele é cliente de doce. Ele disse assim, ele me chama Dona Rita, né? Aí ele diz assim, que ele é muito amigo das minhas filhas e do meu marido e meu, né? Mas eu trato ele como se fosse meu filho, né? Que ele tem 30 anos, eu trato ele como se fosse meu filho. Aí ele fala assim, Dona Rita, a senhora tem que... vai com a vergonha mesmo, vai com a cara e a coragem. A senhora fala tão bem, fala assim, não fale isso não, que eu morro. Eu falo assim para ele. Aí ele diz assim, vai com a cara e a coragem, eu quero ver. Aí quando foi hoje, não sei se ele está assistindo. Se ele estiver assistindo, daqui a pouco ele me manda um monte de mensagem. Aí, dona... É, Ok, mas falei, tá né, certo. professor? Obrigado, gente. Ó, já passou um tempão e Tá, um beijo para a todo gente vai mundo. Desculpa. descansar. E depois a gente continua. Amanhã eu te espero aqui de novo. Não precisa Tá bom, entrar, professor. eu vou dar aula, Amanhã, mas tá, amanhã eu tenho duas clientes à noite, e aí se eu entrar atrasado um pouquinho, aí você já sabe que é porque eu desci um pouquinho atrasada, mas eu sim, assisto, nem que seja atrasado, eu assisto. você vai ter os meridianos, as dicas dos pontos para tratar as pessoas, então vai ser interessante. Tá bom, professor. Tá Dá um ok. beijo nas suas esposas, nas crianças, tá? Um beijo para Manda, todo mundo, boa noite pra todo ela tá mundo, aqui. tá? Beijo, Valéria. Beijo, Enio, Sidney, todo mundo que estiver me assistindo aí. Obrigado, viu, Rita? Boa noite, beijos. E pessoal, então até amanhã, tá? 21 horas, estamos aqui de novo. Tá, você desligar aí, professor. Eu desligo, pode deixar. Obrigadão. Obrigada, professor. Tchau. Tchau.